Romanos capítulo 12. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu dar um contexto dessa carta. Essa igreja, irmãos, não foi plantada por Paulo. Possivelmente foram irmãos do dia do Pentecostes. Estava ali no dia do Pentecostes, ouviu a palavra e levou até Roma o evangelho. Paulo escreve essa carta com intuito. Ele queria ir para a Espanha, e ele já escreve essa carta a Roma para conhecer os irmãos que estavam em Roma, a fim de que eles pudessem ajudar nos suprimentos da viagem de Paulo até Roma. Então Paulo escreve essa carta, isso está lá em Romanos 15, 24, quando Paulo mostra o intuito de escrever a carta. E esta é uma carta, uma das cartas memoráveis do apóstolo Paulo, é chamada da teologia sistemática do apóstolo Paulo. Como as demais cartas dele, escritas a igrejas, ele começa com a ortodoxia, que é a teologia, explicando a doutrina, explicando o conceito de Deus, da misericórdia de Deus. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E nisso ele vai mostrando, do capítulo 1 ao 3, a condenação. Todos nós estávamos condenados e destituídos da glória de Deus. Mas aí ele vem no capítulo 4 e 5 e mostra a justificação através de Cristo, por meio de Cristo, a qual nós agora nos tornamos acessíveis ao trono da graça de Deus. No capítulo 6 a 8 ele vai dizer que agora esses justificados, homens que foram resgatados por Cristo, agora estão numa obra de santificação, e eles são santificados. Capítulo 9 a 11 ele mostra a eleição, o plano eterno de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já escolheu os seus e os trouxe para perto, os amou, de tal maneira que os trouxe. E do capítulo 12 ao 16 é o que nós chamamos de ortopraxia, que é a doutrina prática, a teologia sendo vivida no nosso dia a dia. Essa é uma carta muito importante em todo o contexto da igreja, irmãos. Uma carta muito importante para homens de fé que vieram antes de nós. Por exemplo, Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador galês, pastor por 30 anos da capela de Westminster, pregou por 11 anos no livro de Romanos, 372 sermões. Agostinho se converteu ao Senhor lendo Romanos 13, 13. E Lutero, irmãos, desencadeou a reforma, que nós conhecemos como reforma protestante, quando ele leu Romanos 1, 17, que o justo viverá pela fé. Então é uma carta de extrema importância. E o capítulo 12, que nós vamos ler, do verso 9 ao verso 11, Paulo está aqui agora, trazendo uma prática à nossa vida cristã na prática. É isso que eu desejo falar com os irmãos. Diz assim o versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Minha oração é para que Deus que essa palavra encontre guarida no teu coração, meu irmão. Romanos, então, como nós dissemos, é uma carta importante, e aqui no capítulo 12, Paulo começa a teologia prática, explicando como o cristão que agora foi regenerado, o cristão que foi salvo, o cristão que está sendo santificado deve viver a sua vida. Ele começa logo nos primeiros versículos dizendo que esse novo cristão, esse novo homem, essa nova mulher em Cristo Jesus não pode se conformar com este mundo, mas tem que transformar a sua mente pela renovação da palavra de Deus. E não somente isso, não essa renovação na mente, mas este homem agora tem que apresentar o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo está combatendo um conceito muito errôneo que os greco-romanos pregavam, dizendo que o corpo é mau, que a única coisa que é bom é o espírito. Então a pessoa poderia fazer qualquer coisa com o seu corpo, poderia fazer os pecados, poderia pecar, porque o corpo é mau, é matéria, mas o que é bom é o espírito. E Paulo está dizendo, não. Agora nós somos novos em Cristo Jesus. E não só o nosso espírito, não só a nossa mente tem que se transformar, mas o nosso corpo também tem que ser transformado, para ser apresentado como culto agradável ao Senhor. E aí dos versículos 3 a 9, Paulo vai dizer que este homem agora, novo, renovado, transformado, recebe dons gratuitos de Deus. Para o quê? Para se autopromover? Não. Os dons que nós recebemos de Cristo, Paulo vai dizer que é para a edificação da igreja. E ele usa a metáfora do corpo. Todos nós fazemos parte do corpo. Cada um tem um dom, cada um tem uma atividade, cada um tem um talento, cada um tem algo que serve ao Senhor. E todos esses juntos contribuem para o crescimento do corpo de Cristo. E agora dos versículos 9 a 21 que nós lemos, Paulo abre a vida cristã na prática. Como nós devemos viver esta vida cristã, irmãos? Como um novo cristão, como um novo crente, como aquele que se diz regenerado, salvo em Cristo, deve viver a sua vida. E ele usa muitos imperativos aqui para dizer como nós devemos viver a nossa vida. E em primeiro lugar, Paulo vai dizer que para viver a vida cristã na prática, nós devemos, ele diz, amai uns aos outros sem hipocrisia. No verso 9 ele diz, o amor seja sem hipocrisia. No verso 10 ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. É interessante que hipocrisia aqui, Paulo está querendo trazer a ideia de máscara. É isso que ele quer dizer, que o amor seja sem máscara, que o amor não seja um amor fingido. Nós temos um conceito no mundo de amor à base de troca. Eu amo se você tem algo a me oferecer. Eu amo se nós vamos trocar alguma coisa. E Paulo está dizendo que o amor cristão não é esse, é um amor sem máscara. Não é um amor mascarado, mas é um amor que entrega, um amor que se doa. Paulo vai dizer que o amor é o mais importante de todos os dons para o crente, para o cristão, para o novo, aquele que nasceu de novo. Lá em 1 Coríntios 13 ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O amor, irmãos, é a evidência de que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo. João capítulo 13, 35 diz, nisto conhecerão todos os que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que nasceu de novo, ele é conhecido porque ele ama o seu próximo. O Senhor Jesus disse,
como eu vos amei, amai vós também. Essa é uma das características da vida cristã, irmãos. A vida cristã na prática é uma vida que ama sem hipocrisia. Enquanto o mundo quer trocar, a base de troca, nós nos doamos, sem esperar nada em troca. Deixa eu dar um exemplo aqui, uma ilustração para vocês entenderem um pouquinho disso. Eu e a Jéssica fizemos uma viagem o ano passado, e nós estávamos passeando no shopping, e aí nós fomos abordados, e a pessoa disse, olha, vocês têm 40 minutos para assistir uma apresentação? E, estava com fome, pressa, mas eu falei, 40 minutos? Só que ela não disse o que era. E aí trouxe nós para dentro de um lugar, e aí já começou a nos amar naquele momento. E trouxe um suco, trouxe uma água, olha, tal, não, vai começar. E depois nos levou para um outro lugar, e eu achando que era uma apresentação, e de repente veio uma outra pessoa, e ali sentou, e começou, olha, que bom, casal, vocês são casados novos? Não, nós temos quase 10 anos, nossa, mas vocês são tão novinhos, e ali, e aí foi, aquele amor, e aí queria nos vender algo, e aí eu queria dizer não, que eu não queria comprar, mas ela dizia, não diga não ainda, deixa eu apresentar. E foi, e apresentava, e disse, nossa, você é muito bonita, senhorita Jéssica, o que você faz? Ela, eu sou esteticista, nossa, é por isso, e aquele, e vocês querem ter filhos, e trazendo, e eu querendo dizer que eu não queria comprar, porque eu não tinha dinheiro, e não, mas não diga não ainda, não diga não, e foi, irmãos, 40 minutos virou 2 horas, nós sentados, e eu impaciente, eu com essa minha cara meio de brabo, já, e pegava o celular, calma, e aí depois que ela terminou de falar, eu disse, olha, muito obrigado pela sua apresentação, você é uma excelente profissional, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aí o amor virou, irmãos, aí já não amava mais, aí já não, vocês que vão se arrepender, o problema é de vocês estão perdendo, e aí aquela coisa, enquanto estava querendo algo, foi 1000 maravilhas, mas depois que eu disse não, então pode ir embora, levanta, vai. Mas é nesse sentido, irmãos, que Paulo está dizendo, que o nosso amor, o amor cristão não é um amor mascarado, aonde eu me aproveito, se o outro tem algo a me oferecer, então eu amo, então eu me entrego. Paulo está dizendo aqui, como viver a vida cristã na prática, ele vai dizer em primeiro lugar, amai uns aos outros sem hipocrisia, sem máscara, entregando, se doando. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que para nós vivermos a nossa vida na prática, como verdadeiros cristãos, nós devemos participar da necessidade dos santos. No verso 13 ele diz assim, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. No verso 15 ele diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, Paulo está nos chamando a atenção, que agora esse novo cristão, esse novo crente, esse homem e essa mulher regenerados, eles não vivem mais só para eles agora. Não é um viver egocêntrico, só eu, mas agora eu vivo também para o próximo. Eu compartilho com o próximo. A palavra que Paulo usa aqui no compartilhar é a palavra koinonel, que é esse sentido de tornar-se participante das aflições, das alegrias, do choro, do outro, do próximo. É por isso que a comunidade cristã é tão rica, irmãos, porque aqui nós nos importamos. Verdadeiramente, se somos cristãos, crentes em Cristo, nós vamos nos importar com o nosso próximo. Nós vamos perguntar se ele está bem, nós vamos telefonar, nós vamos abraçar, nós vamos dar o nosso ombro amigo, é isso que Paulo está dizendo, participai da necessidade dos santos. Atos capítulo 2, 42, vai dizer que a igreja primitiva perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É a comunidade de Cristo que partilha.
É a comunidade de Cristo que se importa. É a comunidade de Cristo que se entrega. É a comunidade de Cristo que, como ele diz aqui no verso 15, alegra com os que são alegres. É você compartilhar quando alguém chega para você e diz: irmão, eu estou alegre porque eu recebi uma bênção. Oh, irmão, glória a Deus, que maravilha. Olha, eu consegui aquele emprego. Oh, glória a Deus, maravilha. Você se alegra. Mas também é chorar com os que choram. É abraçar os que choram. É dizer: oh, irmão, eu me compadeço com o teu luto, com o teu choro, com o teu sofrimento. Eu não tenho nada a oferecer, o que eu tenho é um abraço, é um carinho, é uma palavra de encorajamento. É isso que Paulo vai dizer, que nós devemos participar das necessidades dos santos. Em um mundo, irmãos, obcecado em ter e obter, o verdadeiro cristão é convidado a se desprender e a compartilhar. Nesse mundo onde cada vez mais a performance é evidenciada, o quanto você tem, o quanto você pode alcançar, é ter, é obter, é conquistar. Não que você não possa, irmãos, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes os meios passe por cima. Se está te atrapalhando, puxa o tapete. O importante é a sua felicidade. Paulo está dizendo: não, participai da necessidade dos santos. É isso, irmãos. Paulo, ele elogia a igreja dos filipenses, quando ele diz assim: vós me ajudais, ou tem me ajudado em muito nas minhas necessidades. Até quando eu estava na Macedônia, vocês enviaram suprimentos, e eu pude pregar a palavra de Deus. Então, em segundo lugar, meus irmãos, Paulo vai dizer que nós devemos participar, compartilhar com os santos tudo o que temos. Terceiro lugar, Paulo vai dizer, lá no verso 10 e verso 16, que nós devemos honrar a todos de igual forma. Ele diz assim, no verso 10, a parte finalzinha, a parte B, preferindo-vos em honra uns aos outros. E no verso 16 ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz assim, honrai a todos de igual forma? Ele está dizendo que o cristão ele é imparcial. Ele está dizendo que dentro da comunidade de Cristo deve haver imparcialidade com todos. Um texto que fica claro isso, irmãos, é Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2 diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façais diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, com roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada nas Escrituras, que diz, ame o teu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha só, Paulo está dizendo agora que era um problema na igreja, principalmente nas igrejas que Paulo escrevia, essa questão de autopromoção, essa questão de querer se vangloriar por alguma coisa, por algum mérito. Porque eu sou judeu, sou nascido judeu, então eu tenho mais honra. Eu sou um judeu cristão, então eu sou o povo que Deus escolheu lá em Abraão. Ou eu tenho algum dom especial. Paulo está dizendo, não. No corpo de Cristo, um dos imperativos para viver a vida cristã na prática é honrar de igual forma a todos. Vaidade, irmãos, e autopromoção é uma contradição na vida cristã.
recebemos a graça de Cristo e isso deve gerar humildade no nosso coração. Filipenses 2:3, Paulo fala: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores a si mesmo. Olha só, Paulo tem um exemplo claro disso. Onésimo e Filemão. Filemão era um escravo que foge do seu senhor Onésimo e ainda deixa um prejuízo. Mas quando ele conhece a Jesus, Paulo escreve a Onésimo dizendo: olha, recebe-o como irmão, recebe-o como um igual a nós, e se em alguma coisa ele te defraudou, eu vou te restituir, porque agora ele faz parte do mesmo corpo que nós. No corpo de Cristo, meus irmãos, não tem status, não tem posição, não tem preferência, porque aqui Cristo é o cabeça, aqui Cristo é o Senhor, aqui é Cristo quem reina. Reverendo Hernandes Dias tem uma das suas mensagens que ele diz assim, que na igreja é a comunidade mais maravilhosa, onde nós temos o maior empresário da cidade carregando cadeira para que um humilde pedreiro possa se assentar. Porque nós não estamos preocupados qual é a posição social, nós não estamos preocupados qual é o status daquela pessoa na sociedade. Nós estamos preocupados em servi-la, porque ela faz parte do corpo de Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E para terminarmos, irmãos, Paulo vai nos dar aqui o quarto imperativo para viver a vida cristã na prática. Ele faz um desafio, irmãos, que aqui é, como eu usar um termo aqui, é uma lapada na nossa cara. Paulo vai dizer lá no verso 14, no verso 17 a 21. O imperativo que ele vai usar é: orai e abençoai os perseguidores e inimigos. Olha o que ele diz no verso 14: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. No verso 17 ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O quarto imperativo que Paulo vai dizer aqui para nós vivermos a nossa vida cristã é algo desafiador, irmãos, para nós. É algo que não faz muito sentido para o mundo. É algo que é contraditório à visão pregada aí fora. Ele vai dizer assim, ó: orai por aquele que vos persegue e abençoai aqueles que te odeiam, seus inimigos. Como isso pode ser algo que faça sentido? Não é um paradoxo? Como eu vou orar por alguém que me persegue? Como eu vou orar por alguém que quer me derrubar? Como eu vou orar por alguém que só quer o meu mal? Como eu vou orar por alguém que só quer me, destruir, entre aspas? Paulo está fazendo esse desafio, que a vida cristã na prática é uma vida vivida por aqueles que oram e abençoam os seus inimigos. O apóstolo, irmãos, está aqui só ecoando, replicando o que Jesus Cristo diz lá em Lucas 6, 27 e 28. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Irmãos, é lindo quando nós vemos que o apóstolo Paulo tinha um exemplo vívido, claro na sua mente. Ele mesmo foi um perseguidor da igreja. Ele mesmo foi alguém que prendeu, participou de julgamentos e viu o martírio. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá. E ele escutou o que Estevão disse. Estevão, ao receber as pedras que o matariam, disse e recitou as mesmas palavras de Jesus, dizendo: Senhor, não imputes este pecado a eles. Agostinho tem uma frase que diz assim: a igreja tem Paulo,
Porque por causa da oração de Estevão. E é isso, meus irmãos. É um desafio. É um desafio orar. É um desafio abençoar aqueles que nos perseguem. Mas esse é o significado de ser cristão. Este é o significado de sermos filhos de Deus. Este é o significado de sermos novo homem e nova mulher regenerados. Esta atitude que nós temos, Paulo vai dizer, amontou a brasas vivas sobre a cabeça do inimigo e do perseguidor. É o sentido de que se eu estou retribuindo o mal com o bem, aquela pessoa que está me fazendo mal vai pensar, por que essa pessoa está fazendo isso? Eu estou falando mal, eu estou fazendo coisas erradas contra ela, mas mesmo assim, ela me devolve com bondade. Ela me devolve coisas boas, ela me devolve com o bem, o que eu faço com o mal, exatamente, está amontoando brasas na cabeça dela, brasas vivas. Esse, irmãos, é o significado de ser cristão. Esse é o significado de podermos dizer que nós somos filhos de Deus. É orar por aquele político que nós não gostamos, é abençoar aquele parente que só quer ver o nosso mal, é orar e abençoar aquela pessoa do nosso trabalho que só quer nos prejudicar, porque nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. E que significado não teria isso? O Evangelho na nossa vida, se nós não fizéssemos isso? No verso 21, Paulo encerra dizendo, não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está só dizendo assim, ei, vocês que agora foram transformados pela renovação da vossa mente. Ei, vocês que agora apresentam o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Ei, vocês que agora receberam dons da parte de Deus. Olhe para o Evangelho, olhe para Cristo e veja o exemplo de Cristo, que ao ser abraçado na cruz do Calvário, ao ser escarnecido, ao ser zombado, ele olhou para todos, e olhou para nós e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Este é o exemplo. Paulo está dizendo, não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha para o exemplo de Cristo. Vida cristã é isso, meus irmãos. Vida cristã na prática é amar uns aos outros, é participar das suas necessidades, é honrar aos outros, sem esperar nada. Não fazer porque, eu vou dar, senta aqui meu irmão, porque, será que ele vai me convidar para almoçar? Não é esse benefício. Se vir é bênção. E por último, irmãos, é orar por aqueles que não gostam da gente, por aqueles que querem, que nos perseguem. Amém, meus queridos? Deus possa vos abençoar. Vamos orar. Deus possa falar ao seu coração mais e mais, e que possamos viver a nossa vida cristã na prática, viver os nossos dias a cada dia, olhando para Cristo, o consumador e autor da nossa fé. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ensinamentos que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, em nos ensinar que a vida cristã na prática, ela exige alguns imperativos, algumas atitudes que devemos ter, para que realmente o teu nome seja glorificado. Que possamos amar uns aos outros com amor fraternal, sem hipocrisia, sem máscara. Que possamos, Senhor, na medida do possível e naquilo que o Senhor tem nos dado, compartilhar com os outros aquilo que o Senhor tem nos dado. Participar das necessidades, olhar e ver o sofrimento, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Que nós possamos, Senhor, honrar a todos de igual forma, não tendo favoritismo, não tendo clubes, Senhor, mas sabendo que todos fazem parte do corpo de Cristo. E acima de tudo, desafio importante ao nosso coração, nos ajuda a seguir o exemplo do Senhor, nos ajuda a orar por aqueles que nos perseguem, nos ajuda a abençoar aqueles que nos maldizem. Que nós tenhamos esse desafio no nosso coração, para viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que honre
e glorifique o teu nome. É isso que nós pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.